Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Graças a Deus que nos dá vitórias por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como vai o senhor, a senhora, vocês jovens, tudo bem? Tudo em paz? Tiveram uma sexta-feira feliz, alegre, abençoada? Se alguma coisa não foi muito bem nesse dia, não se dê por vencido, por derrotado, por fracassado, fracassada. Não. Levante a cabeça. Sempre há tempo para recomeçar. Eu quero, no início do programa, como tenho feito nos programas anteriores, trazer uma breve reflexão. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 9, nos dá a seguinte escritura: Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que escritura fantástica! Esta palavra descreve um povo, uma nação, a igreja. E a igreja aqui não são as paredes, a igreja aqui não se trata de uma instituição religiosa, mas de um povo. Vós sois. Antes de fazer e antes de ter, é necessário ser. Diante dos olhos de Deus, em primeiro plano, Ele olha para o nosso caráter, para aquilo que somos. Tem muitas pessoas fazendo sem ser. Muitas pessoas correndo desempregadamente através do ter, do acumular coisas sem ser. Na agenda de Deus, em primeiro plano, é o que somos. Vós sois. Sois o quê? Esse texto diz. Em primeiro lugar, raça eleita. Eleição é um processo de escolha. Deus colocou os olhos sobre mim, sobre você, sobre nós, no meio de 210 milhões de brasileiros, e nos escolheu. Somos eleitos do Senhor para sermos seus filhos, cidadãos dos céus. Vós sois raça eleita. Você não é um qualquer. Não. Você foi eleito por Deus. A palavra descreve ainda: vós sois nação santa. A diferença entre país e nação. País é geografia. O Brasil tem 8.500.000 quilômetros quadrados. Isto é o país. Nação é o povo. E a Bíblia fala de uma nação dentro da outra nação. Vós sois nação santa. A igreja de Cristo faz parte de uma nação santa. Somos peregrinos aqui. Amamos o Brasil. É tempo de orar pelo Brasil. É tempo de profetizar dias melhores sobre a nossa nação. Mas precisamos ter consciência que pertencemos a uma outra nação, a celestial, quando sairmos da nação, da pátria brasileira. Que privilégio! Raça eleita, nação santa. Mas o apóstolo Pedro continua descrevendo: vós sois sacerdócio real. Sacerdote representa o povo diante de Deus. No Velho Testamento, os sacerdotes tinham esta função:
falar em nome do povo, interceder, clamar diante de Deus. Você pertence ao sacerdócio real para interceder, para ser boca profética, para ser alguém que abençoa e não amaldiçoa o outro. E o apóstolo Pedro termina dizendo: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Fomos comprados, não com ouro, não com prata, não com dólar, não com libra esterlina, com nenhuma moeda, mas fomos comprados por altíssimo preço. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você é de Deus e o maligno não lhe toca, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Por que que Deus fez tudo isso? Com propósito, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anuncie as virtudes. Virtudes quer dizer adjetivos, qualidades do nosso Deus, do nosso Salvador. O que você sabe sobre ele? Seu amor, sua fidelidade, sua bondade, seu poder para transformar vidas, para curar, para libertar, para transformar. Deus levantou um povo com esse propósito, que anunciemos as virtudes do Senhor. Que Ele te abençoe, que você possa sentir-se nesta noite, pela graça de Deus, alguém marcado pelo Senhor para fazer parte do povo eleito, da nação santa, do sacerdócio real, do povo adquirido pelo sangue do Cordeiro. Um abraço. Muito boa noite, hoje sexta-feira, apóstolo Jair de Oliveira, boa noite a você de casa. Estamos encerrando, fechando mais um ciclo, mais uma semana. Estamos aqui sempre de segunda a sexta-feira. Mas nós queremos chamar a sua atenção no finalzinho da semana sobre uma data, o dia 21 de agosto. Estamos nos preparando em Vitória, capital do Espírito Santo, para uma manhã de cura, de libertação espiritual, e nós iremos fazer o que os discípulos de Jesus fizeram. Está lá em Marcos capítulo 6, verso 13. Os discípulos oravam pelos doentes e os curavam, expulsavam os demônios daqueles que estavam oprimidos e ungiam a todos com o santo óleo da unção. Apóstolo Jair de Oliveira, toda a sua equipe de fé estarão aguardando você do estado do Espírito Santo para uma manhã extraordinária. E por que não dizer sobrenatural? Guarde esta data, 21 de agosto, 9 horas da manhã, Catedral da Bênção em Vitória, ao lado da rodoviária de Vitória, melhor dizendo. 21 de agosto, domingo às 9 horas da manhã. Será uma manhã sobrenatural. Uma palavra especial ao povo querido do estado do Espírito Santo, especialmente vocês da Grande Vitória, que inclui alguns municípios: Vitória do Espírito Santo, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Guarapari. Com muito prazer estamos anunciando uma manhã de explosão de milagres, de cura divina, de libertação espiritual para vocês da Grande Vitória. Este trabalho está fundamentado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e o versículo de número 13, que diz assim: e eles, os apóstolos de Cristo, expulsavam muitos demônios e curava muitos enfermos, ungindo-os com o óleo. Este mesmo trabalho se repetirá. Pessoas opressas, perturbadas, endemoniadas, vítimas de doenças espirituais, que são muitas, serão libertos neste domingo, dia 21 de agosto, às 9 horas da manhã, aqui em Vitória,
na Casa da Bênção, na Avenida Engenheiro Manuel dos Passos Barros, em frente ao Teatro Carmélia, a 200 metros da rodoviária de Vitória. E eles, os apóstolos, expulsavam muitos demônios e ungia muitos doentes com óleo, curando-os em o nome do Senhor. Eu espero por você, repetindo, dia 21 de agosto, domingo, 9 horas da manhã, no Engenheiro Manuel dos Passos Barros, 176, em frente ao Teatro Carmélia, pertinho da rodoviária de Vitória. Casa da Bênção para vocês da Grande Vitória e do Estado do Espírito Santo. Eu trago mais uma história de fé, mais um testemunho de alguém alcançado pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus, através da oração, através da pregação do Evangelho. Você de casa, você precisa crer que Deus é maior que o seu problema, maior que as lutas que você está vivendo, maior do que tudo aquilo que você está enfrentando. Essa história de fé nos mostra isto. Deus ainda opera, Deus ainda faz o milagre acontecer. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. E aí, pastor, a minha barriga estava queimando de um jeito tão estranho, pastor Evaí, que eu mesmo não estava entendendo. E aí eu encostei. Aí quando eu achei que estava fazendo xixi, veio aquele queimor assim, mas eu senti que algo foi arrancado de dentro de mim. Aí eu olhei para o chão assim, mas aquele feto assim, né? Já era o aborto. Que não era para acontecer daquele jeito, porque pela medicina aquilo nunca poderia acontecer. Eu teria que ir para um centro cirúrgico, operar já era de risco, porque não estava saindo urina. Como que já ia sair ali, no caso, o aborto? E aí eu dei um grito, Nelson, pai, corre aqui. Aí o Nelson veio correndo. Nisso meu pai já começou na sala a orar e falar em línguas. Porque ele viu o anjo do Senhor indo comigo. Então é muito forte, porque a Bíblia diz que os sinais, ele acompanha quem crê, sabe? E eu tomei essa palavra para mim, realmente o sinal de Deus foi sobre a minha vida, minha casa. E o Nelson chegou, aí nisso eu fiquei um pouco, né, eu segurei assim, ele me segurou. Aí ele catou aquilo tudo. Só que ele entendeu que já era um milagre mesmo, que aborto, já era um aborto, né? Ali saiu. Só que quando saiu, eu não fiquei assim, eu assustei com aquilo, né? Chorei. Mas era um choro de gratidão. Eu senti, pastor Evaí, que o meu útero foi limpo. Ele foi limpo assim, a mão de Deus foi tão forte ali. E aí meu pai chegou e falou assim, minha filha, eu não te disse que os sinais acompanham aqueles que creem, e quem crê verá a glória do Senhor? Você está livre e curada. E aí o Nelson saiu, aí nós oramos, eu deitei, meu pai foi embora, falou, você fica bem, fica na paz do Senhor, que tá tudo bem. Faz um chá para ela, Nelson, para dormir. E nisso, pastor, eu comecei a sangrar, né? Só que eu não sabia, aquele sangramento, ele era um sangramento limpando o meu útero. Eu sangrei, na verdade, 30 dias. Aí eu fui na médica na segunda-feira. Aí eu tava sangrando, aí a urina saiu normalmente, que não tinha condições de sair. Eu não conseguia urinar. A urina já estava normal. E aquele sangue normal, como uma menstruação normal. Já não tinha mais dor, não tinha aquele incômodo. E eu mesmo não estava entendendo, né? Mas eu cria e sabia que Deus tinha operado o milagre. Pela medicina, se eu tivesse feito a cirurgia, em 100%, a probabilidade seria de 10% de eu poder gerar filho. Porque na gravidade que já estava, com essa gravidez ectópica, que é nas trompas, eu me lembro a médica falando que ela tem níveis, né? E neste caso, o meu nível
estava assim, do mais alto, do mais sério e grave que tinha, né? E se eu tivesse feito a cirurgia, além do risco também da infecção ela estourar, generalizar, no qual eu não teria, aí sim realmente eu não teria, em 100% eu ficaria aí com talvez 10% de chance de engravidar pela medicina. Então, pós isso tudo, esses 30 dias, aí eu compareci novamente na médica. E quando eu fui lá, pastor, ela falou, aí me examinou, fez o procedimento de examinar, aí eu pediu todos os tipos de ultrassom novamente, e endovaginal e etc. E ela olhou para o ultrassom e falou, que médico foi que fez um trabalho excelente, porque o teu útero tá limpo, o teu útero tá limpinho. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar. E eu falei, foi o médico dos médicos que me operou. Meu útero está assim porque a mão do médico dos médicos me operou. E ela ficou sem entender. Aí a minha mãe falou assim, porque o pai dela orou por ela e nós oramos e ela foi curada. Ah, vocês são crentes, né? Ah, é filho do pastor Nogueira, é mesmo? Me conta. E aí ela falou, olha menina, onde você for realmente você tem que contar. Porque eu, com a doutora, no caso, na época, né, a doutora Massaca, acompanhamos você. E realmente foi um milagre na tua vida. E graças a Deus, pastor, eu estou aqui. E fui na cidade assim, eu e Nelson ficamos conhecidos, né? O milagre. O Nelson, que foi curado pelo câncer, eu fui curada dessa infecção generalizada, que não podia também. Olha o que o diabo queria fazer, né? O Nelson e eu, mas estou aqui. E hoje temos o Isaac e a Gabriela. São os fortes. Gabriela hoje está com 14 anos. O Isaac fez 18 anos e estamos hoje firmes, pastoreando e contando esse testemunho do que o Senhor fez por nós. E mais um momento da palavra apostólica, apóstolo Jair de Oliveira, trazendo a ministração da palavra de Deus direto de um dos cultos acontecidos num dos templos da Casa da Bênção, espalhados por todo este Brasil. Acompanhe. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. É importante conhecer teologicamente, né, os tipos, os modelos, como orar, conhecer as orações registradas na Bíblia. Mas se você não orar, não vai te levar a lugar nenhum, não vai te mudar de nível. Então, já que o nosso tema é esse, querido, a indisposição de ler a palavra, a indisposição de orar, apesar de ensinar a respeito, mas não praticar, não muda nada. Comece a orar e a tua vida vai mudar. Comece a meditar na palavra, o teu ministério vai ganhar outra dimensão. O título do livro do Paulo Canuto é O Tripé do Sobrenatural. E se tem alguém que pode falar de sobrenatural é o Paulo Canuto. Não é brinquedo não, o ministério que Deus deu a ele. E ele coloca no tripé do sobrenatural 3 coisas tão básicas: jejum, oração e palavra. Só isso. Aleluia! Não adianta a cabeça muito iluminada teologicamente, secularmente, se não tem esse tripé: jejum, oração e conhecimento da palavra. Quando a pessoa se enche da palavra, o Espírito de Deus vai pegar muita coisa no seu subconsciente e vai trazer no seu consciente na hora que você mais necessitar. Como pastor de vocês, estamos no mês de julho. Nossa igreja, e não só a nossa, a igreja de Cristo, tem despertado para oração, para jejum, como nunca. E na medida que o povo de Deus predispõe a orar, jejuar, meditar na palavra, manifestações sobrenaturais virão. Deus mexe na estrutura de uma nação.
Deus mexe na estrutura de um estado. Deus mexe na estrutura de uma cidade. Deus mexe na estrutura de uma denominação. Deus mexe na estrutura de uma igreja local. Aleluia! Deus traz um novo tempo quando a atmosfera reinante é de orar, de jejuar, de crer que a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida e que Ele pode virar a mesa e reverter o quadro e fazer o impossível. Aleluia, irmãos. O Senhor não perdeu o seu poder. O Senhor não mudou. Nós é que mudamos. Faça das palavras de Gideão, lá no capítulo 6 de Juízes. Onde estão os milagres, os prodígios, as maravilhas, as operações extraordinárias que nossos pais nos contaram? Onde estão? Aí o Senhor poderia responder: onde estão os Moisés de hoje? Onde estão os Josués de hoje? Onde estão os Elias de hoje? Onde estão os Eliseus de hoje? Onde estão os pioneiros que marcaram o evangelismo nacional? Que Deus possa nos encontrar nessa brecha, crendo que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração humano, virá quando a igreja realmente não apenas estudar sobre oração, mas orar, não apenas estudar sobre jejum, mas entrar em períodos de jejum, não apenas ler sobre a palavra, mas ler a palavra. A glória de Deus vai nos encher e um novo tempo acontecerá na nossa vida pessoal, família, ministério, igreja nacional e internacional. Vamos combater os inimigos da resposta das nossas orações. Bom, e os pedidos de oração continuam chegando. Nós temos o nosso WhatsApp, que é 011 97529 4642, e você tem a oportunidade de nos enviar pedidos de oração que serão colocados no altar das orações diariamente aqui no seu programa Cristo, a Verdade que Liberta. Faça isto, envie o seu pedido, envie o nome de alguém que você deseja que nós estejamos orando por ele. E nós vamos ficar agora com mais alguns dos centenas e centenas de nomes que têm chegado diariamente até as nossas mãos. Excelente sexta-feira para você, querido amigo telespectador do programa Cristo, a Verdade que Liberta. Mais um dia abençoado, mais uma noite gloriosa que Deus nos deu. E bem-vindo a mais um quadro, Meu Pedido no Altar das Orações. Vem conosco, há tantos pedidos de oração. E tenha certeza que o seu nome está conosco aqui no altar das orações. Entrou em contato conosco a Célia. Ela mora em Vila Formosa, São Paulo, e ela pede oração pela vida dela. E ela diz o seguinte: sofri um infarto há 2 meses. Estou muito debilitada e quero poder voltar à igreja mais vezes. Orem por minha cura total. Célia, o seu nome está conosco aqui no altar das orações. E no momento que formos orar, dobre os seus joelhos, coloque a mão sobre o seu coração e tenha convicção que no nome do Senhor Jesus, a cura será completa no corpo, na alma e no espírito. Também pede oração o José Carlos. Ele mora em Cubatão, São Paulo, e ele pede oração pela vida sentimental. E ele fala o seguinte: eu preciso de libertação na minha vida sentimental. E eu preciso que a minha vida profissional possa ser também liberta, pois nada dá certo em minha vida, ele diz aqui. José Carlos, você crê no milagre? Você crê que Jesus, ele é o Senhor Todo-Poderoso que atua em todas as esferas? Ele toca em sua vida em todas as áreas: corpo, alma, espírito, e a tua vida sentimental, financeira, profissional, familiar está entregue nas mãos do Senhor. Creia nisso e toma posse em nome de Jesus. Bom, pastor Ivaí, na sequência do programa, com quadros abençoadores,
E no final do programa, Bispo Antônio Carlos Palaroni, que orou no programa de ontem, orará também com vocês e por vocês no programa de hoje. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma. Tudo isso irá passar. Pai eterno dos céus, está escrito, Jesus, o que ligar na terra é ligado no céu. E o que desligar aqui na terra também será desligado pelo céu. Meu Senhor, quando agora nós nos irmanamos com esta multidão de pessoas, gente espalhada pelo Brasil todo, nós agora nos unimos em fé nesta noite. Nos unimos em fé, meu Senhor. Nos unimos em fé agora para desconectar, para desligar toda a força maligna, toda a opressão, toda a tristeza, para desligar agora da alma desta pessoa esta amargura, esta insônia, este pesadelo, essa preocupação, o medo que está aterrorizando essa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, nós ligamos na fé para desligar agora essas ações malignas. E repreendemos nessa noite, nos 4 cantos desta nação, nós repreendemos agora o espírito de doença, o espírito de enfermidade que está no corpo dessa pessoa. E nós ordenamos agora, você está me ouvindo, caroço? Você tem vida. Câncer, você está me ouvindo, você tem vida, por isso você está crescendo esse corpo. Por isso eu te ordeno agora, solte o corpo dessa pessoa. Eu estou falando com você, espírito. Com você, espírito de enfermidade. Está aí em forma de um tumor, de uma inflamação, de uma dor. Você que está aí prendendo as articulações desta pessoa, causando essas dores horríveis. É com você que eu estou falando. Solta o corpo dela agora. Solta o corpo dela agora. Eu estou ordenando. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, poder de Deus seja liberado. Poder de Deus agora seja liberado nesta noite. E repreenda esse espírito de morte que tem tomado a mente dessa pessoa. Esse espírito de morte. Hora ou outra, essa sugestão que vem à mente dessa pessoa para tirar a vida dela. Eu repreendo agora em o nome de Jesus. Nós oramos agora para que portas sejam abertas a partir desta noite. Portas de emprego, portas de bons negócios. Ah, meu Senhor Deus dos céus, alguém que está faltando agora um recurso financeiro para ser completado, para saldar uma conta. Ah, Senhor Jesus, o Senhor pode mover os céus agora em favor da vida desta pessoa. Porque nós ligamos a nossa fé para um milagre, para uma experiência sobrenatural. Meu Senhor, que agora seja a bênção sobre todas as pessoas que mandaram suas mensagens pelo nosso WhatsApp. Sejam alcançadas poderosamente pela sua maravilhosa graça nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus. E todos digam amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. A graça de Deus, ela está com você. Ponto final, gente. Eu volto segunda-feira, se Deus quiser, às 19 horas, pela RBI. Final de semana abençoado. E até lá. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos.
Mas não fique triste.